Ó, pra gente poder começar a esfumar, o essencial é ter pincéis fofinhos para a gente poder conseguir fazer o esfumado, conseguir fazer aquela transição bonita. Tenha em mente o seguinte: quanto menor o pincel e mais durinho o pincel, mais você vai conseguir depositar sombra, fazer pigmentar, e menos você vai conseguir esfumar, que é fazer aquela transição de cores, fazer aquele tom, digamos que é uma cor só, tá? Sair do mais escuro para o mais claro, sem você ver divisão, tá? E quanto mais fofinho e maior o pincel, mais leve vai ser essa pigmentação, você vai conseguir depositar menos sombra. Então, por isso que eu falo, quando a gente utiliza um pincel de pó, que tem que ser grande, para a gente poder pegar com leveza e remover o pó. Então, assim, quanto maior o pincel, eu tenho aqui três tamanhos de pincel, para mostrar para vocês. Um mais gordinho aqui, um outro intermediário e um outro mais menorzinho. O que isso quer dizer? Quando eu quero esfumar uma área grande, eu vou utilizar o pincelzinho maior. Quando eu quero esfumar uma área menorzinha, eu vou ficar diminuindo o pincel. Lembrando que todos têm que ser fofinhos, tá? Então, eu dei um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar. Primeiro, vamos aqui para a teoria, para depois a gente começar a fazer as técnicas mais elaboradas. Eu quero que vocês entendam primeiro como que funciona a maquiagem. Então, agora nós vamos esfumar uma sombra e vamos fazer um esfumado com uma única sombra, tá? Eu vou utilizar esta sombra aqui, ó, este roxão aqui, que é para vocês enxergarem mesmo. Então, vocês ignorem a pele, que eu quero mais isso aqui. Minha pele não tá pronta, não tá preparada de acordo para poder receber, apenas a pálpebra, tá? Então, vamos lá. Se eu vier com esse pincel mais gordinho e pegar a sombra, ó, eu vou começar primeiro dando batidinhos, ó. Não chega já esparramando, porque senão vai espalhar tudo. Uma outra coisa que eu preciso que vocês saibam: vamos entender a anatomia do olho. Aqui a gente tem um cantinho externo, um cantinho interno, e aqui, se eu pegar aqui, ó, é a bolinha do olho. Vou caminhando daqui dos cílios, vou caminhando, bolinha do olho, vai chegar uma hora que vai afundar. Este afundar é o côncavo, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante na maquiagem. Tem pessoas que têm o côncavo muito baixo, né? Tem outras que têm um olhão mais aberto, que o côncavo vai cair em cima. O interessante é a gente seguir o nosso próprio côncavo. Mas se nós não temos, a gente pode criar. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou ensinar vocês a esfumar o côncavo. Então, eu já tô vindo com um pincel aqui, ó, bem gordão, dando batidinhas aqui no cantinho externo, ó, no cantinho externo, e vou seguindo a linha do côncavo, tá? Vou seguindo a linha do côncavo. Esse esfumado, você tem que pensar da seguinte forma também. Lembra de escovar o dente. Quando você aprende a escovar dente, você aprende a fazer movimentos de bolinha, de vassourinha, né? E de trenzinho. Aqui é a mesma coisa. Como que seria o movimento? Movimento de bolinha, para você poder esfumar aqui com a mão bem levinha, ó, as bordinhas, ó. Movimento de bolinha com muita paciência, tá? Movimento de vassourinha é aquele que a gente varre aqui pra fora, ó, pra poder fazer aquele degradê bonitinho, aquele puxadinho aqui pra fora. É o movimento de vassourinha. E o de vai e vem é o que a gente fica lá, ó, vai e vem. Então, lembra de escovar o dente, que é a mesma coisa pra poder esfumar, tá? Então, vamos pegando mais um pouquinho de sombra. Sempre vai de pouquinho em pouquinho. Neste caso, eu quero fazer o seguinte: eu vou pegar um pincel duro, ó, um pincel bem durinho, vou pegar a sombra, porque eu vou fazer um esfumado com uma única sombra, e vou pigmentar, ó, dando batidinhos, toda a minha pálpebra, tudo onde eu sinto a bolinha do meu olho. Então, eu vou pigmentar tudo e vou trazer até aqui. Pigmento tudo. Ó, e tô
tô indo até a linha do côncavo. Dá a batidinha, olha assim pra cima que você consegue enxergar o côncavo certinho. Ó, pigmentei tudo. Agora eu quero essas bordinhas aqui todas esfumadas. Isso aqui tudo esfumadinho. O que que eu vou fazer? O que que eu gosto de fazer? Viu que quando eu peguei o pincel grande, que eu fui aqui, já começou a sair borrando tudo? Então eu vou devagar. Eu vou começar com um pincelzinho menor, tá? Com um pouquinho de sombra, não é muito, e vou começar a esfumar, ó, as bordinhas. Posição de pincel. Quanto mais eu pego próximo às cerdas, mais difícil vai ser, o movimento ele vai ser mais duro. Quanto mais longe eu pego do pincel, mais leve vai ser, tá? Então, quando você quiser um movimentinho mais leve, você pega aqui no cabo do pincel. Isso se você não conseguir controlar a sua leveza. Eu consigo pegar aqui e vir levinho, tá? Mas se você não conseguir ainda controlar, vai para mais longe do pincel que você consegue, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos nas bordinhas, bem nas bordinhas, vai e vem, ó. Vai e vem, bolinha. Às vezes eu dou batidinha também, a batidinha ela ajuda muito, tá? Mas eu vou vir nas bordinhas. Vou pegar um pouco mais de sombra para pigmentar esse cantinho aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E aí eu vou chegando lá em cima, ó. Vejam como tá roxinho e que o esfumado ele tá começando a nascer. Quando esse esfumado começa a nascer, ele já começa a ficar um tom mais claro e você consegue ver até um tom de rosa. Então, isso é a mágica de esfumar. É você utilizar uma única sombra e fazer um nuance aqui de várias cores, porque você diminuiu a intensidade da cor, tá? Ó, aqui agora eu já acho que tá tudo pigmentado, então eu vou limpar na mão ou em uma toalhinha e vou esfumar agora as bordinhas sem nada de sombra, ó. Bolinha, começo a trazer em direção à sobrancelha. Sem nada de sombra, tá? Ó. A parte aqui de fora. Perceba que tem uma quininha aqui, ó. Porque eu sempre já venho, quando eu vou começar, lembra que eu peguei o pincel gordão e coloquei aqui, ó, no início? Pra quê? Pra começar a pigmentar um pedaço na parte de cima e um pedaço na parte de baixo. Na hora que eu for fazer a maquiagem aqui de baixo, ela tem que chegar aqui e conectar com esse pedacinho pra conectar com a parte de cima. E não ficar aquele buraco aqui no cantinho, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer, já trazem um pouquinho aqui pra fora, pra deixar esse cantinho pigmentado. Gosto muito, como eu disse, né? Na primeira pincelada, ele vier aqui, ó. Mesmo se fosse com esse pincelzinho pequenininho, ele vier aqui, ó. Começar daqui, tá? Então aqui eu já esfumo, ó, bolinha ou a vassourinha. Vou trazer aqui se eu quiser fazer um alongado. Que aí eu vou trazendo da onde está tendo mais pigmentação e varrendo de leve, ó. Tá? Limpo um pouco mais o pincel, que eu já tirei um monte de sombra. E vou subindo um pouco. O que é um esfumado harmonioso também? Uma sombra harmoniosa. Olha só, eu tô olhando pra frente. Se eu faço assim, eu consigo ver que aqui tá bem esfumado, ó. Tá começando a ficar esfumadinho. Mas quando eu olho pra frente e abro o olho, eu já não enxergo mais nada aqui, porque tampei tudo. Então, o esfumado, ele não tem que vir apenas no côncavo. O ideal é que a sombra intensa venha até o côncavo e que a partir daqui, onde a gente já chega no ossinho aqui do olho, já começa a esfumar. Então, as sombras que a gente fizer tem que vir acima desse ossinho, tá? Pra na hora que a gente abrir o olho, aparecer a sombra aqui em cima. Então, continuando.
Aqui eu já vi que eu não vou conseguir subir mais. Então, eu volto com aquele pincelzinho, pego um pouquinho de sombra de nada e vou começar a subir esse esfumado, ó. Que agora eu quero um esfumado bem clarinho, né? Então, eu vou pegar um pincel mais fofinho e tô colocando a mão bem levinha. Ó, percebam que agora eu tô abrindo o olho, já começa a aparecer alguma coisa. Pegar mais um pouquinho de sombra. E o que não pode acontecer é ficar divisões. Ó, percebam como aqui tá bem marcado, tá vendo? O esfumado é isso, é tirar essa marcação. É deixar esse negócio começando do escuro até o mais claro. O do lado de cá já tá menos marcado. Então, vamos esfumar para tirar essa marcação. E esfumado é isso, gente, é paciência, tá? E treino, 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 treino. Aí você fica ali um tempinho, bolinha, vassourinha, trenzinho. Ou vai e vem, né? Ó. Aí naquele cantinho aqui que o pincel não encaixa, ó, esse pincel grande aqui ele não encaixa. Se eu for ficar tentando esfumar aqui, ele vai acabar pigmentando essa área, eu não quero. Então limpo o pincelzinho menor, vou pegar um pouquinho de sombra para tirar essa marcação aqui e vou esfumar essa área. Ó. Esfuma. E esfuma. Vai fazendo tudo aos poucos, para você não barrar tudo e desistir, tá? Batidinhas também é excelente para esfumar. Ó, batidinhas. Ao mesmo tempo eu peguei um pouquinho de sombra, eu tô aplicando aqui e tô batendo, ó. Olha só, abro o olho, eu já consigo ver bastante o esfumado aqui em cima, tá? Isso parece o quê? Que eu coloquei uma sombra roxa aqui e uma sombra rosa do lado. E na verdade é uma única sombra que eu apenas diminuí a intensidade da cor esfumando. Tá certo? Aqui, é claro, para poder ficar um acabamento muito mais bonito, ainda falta a parte de baixo, ainda falta na hora que a gente coloca um iluminador aqui, eu sempre gosto de encostar perto da sombra para dar acabamento. Mas, teoricamente, o esfumado é esse aqui. Você sabendo fazer isso aqui, você consegue, minha amiga, fazer qualquer maquiagem.